Fala, Cariocada, boa noite. Começando mais uma entrevista aqui no Diário do Rio. Dessa vez recebendo o Felipe Michel, que é vereador aqui do Rio, pelo Partido Progressistas. Boa noite, Felipe. Boa noite, Larissa. Boa noite, Vanessa. Primeiro dizer que admiro muito o trabalho do Diário do Rio. Queria que você falasse sobre como tem sido essa intervenção, eu sei que você faz parte da Comissão de Transportes, então como você tem atuado, como tem sido o seu trabalho em relação a isso? Importante dizer que o BRT veio como carioca, como uma solução para o carioca. Mas a gente sabe ali que foi um sistema que nasceu com vários problemas e que, infelizmente, que hoje ele não atende a população como a população espera, com ônibus num estado muito ruim de manutenção, a pista de toda a extensão do corredor do BRT Transcarioca, Transolímpica, Transoeste, e a questão também que é muito ruim é a questão da depredação das estações, dos ônibus, de toda a extensão do BRT, a questão da evasão, que isso também prejudica muito o sistema. E nós aprovamos duas leis que são muito importantes, que é contra o calote, que é a evasão, e contra a depredação. E hoje o que nós enxergamos é que precisava de uma medida urgente da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nós cobramos muito, mas a missão nossa como vereador, ela precisa, nesse momento, ser muito maior do que só cobrar, fiscalizar e legislar. É levar até formas que a Prefeitura possa sair. Eu falo sempre que o transporte público não só está, eu não digo nem ponto morto, está em marcha ré, e a gente precisa colocar esse transporte para andar, para atender a população. E nós conseguimos ali mobilizar toda a Câmara para um aporte de 130 milhões para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não só manter o salário dos profissionais para não deixar a população na mão, como também o BRT Seguro, que lançou na semana passada, justamente para coibir essa evasão, melhorar a segurança não só nas estações, como em todo o entorno. Vale lembrar, Larissa e Vanessa, que a maioria dos furtos é justamente na extensão, na cidade toda do Rio de Janeiro. É justamente onde tem as maiores estações, que é de Madureira, que é de Campo Grande. Então, ali na Avenida Brasil, onde vai chegar também a Transbrasil. Então, a gente precisa urgente atender a população, levando a melhoria do sistema, levando segurança. E a Câmara está arregaçando a manga, está fazendo a sua parte, colaborando com o Executivo. Mas o Executivo precisa botar para funcionar urgente o BRT da nossa cidade. E porque a população está sofrendo com a manutenção do BRT, com o estado de todo o piso do BRT, com a questão dos assaltos, dos furtos, depredação. A questão é muito grave, Larissa e Vanessa, e a gente está fazendo de tudo para que o Executivo bote para funcionar o nosso BRT. O Léo Melo está perguntando aqui, perguntando se você poderia falar sobre o grave problema na segurança do passageiro no transporte coletivo, que entra até um pouco na questão do BRT Seguro, que é esse projeto que ajuda nessa questão da segurança. E eu vou emendar, junto com a pergunta do Léo, e vou falar sobre a questão do transporte na pandemia, né, que a gente tem visto os transportes superlotados, que é um grande problema, porque se torna um local de muita proliferação do vírus. Como você acha que isso pode ser, não vou dizer nem resolvido, porque a gente sabe que é algo que demora muito, mas começar a amenizar esses problemas? Então, a questão do BRT Seguro, isso foi até uma emenda nossa, da Comissão de Transporte, justamente para poder não só coibir a grande evasão no sistema, para levar rentabilidade, também a questão da depredação e a segurança do passageiro, não só dentro dos ônibus, como também nas estações e no entorno da estação, o que também movimenta o comércio da região. Então, é super importante o BRT Seguro. Ele é uma questão fundamental. A população não aguentava mais. Então, o que a gente espera é que o BRT Seguro ele verdadeiramente resolva esse problema, não só levando rentabilidade, mas como atendendo a população. E a outra questão que é super importante, que foi falada, foi a questão da segurança, e a outra, qual foi a questão? Sobre a pandemia, como a questão da segurança na pandemia, né, com os transportes lotados. Uma questão
eu venho falando desde o início é o seguinte, Larissa e Vanessa. O problema do BRT, do transporte público da nossa cidade, principalmente nesse momento de pandemia, o transporte público, o BRT especificamente, é um problema de saúde pública. Não adianta criarmos os protocolos em todos os segmentos, em todas as questões da nossa cidade. Não adianta criar os protocolos e dentro do transporte público, o passageiro está um em cima do outro. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do serviço, levar cada vez mais opções de transporte para a população, aumentar o número de ônibus, colocar os ônibus. Só para se ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 160, 170 ônibus, de um total do passado que eram 400. Então, você vê, está sobrecarregado o sistema. E aí, o que acontece? São ônibus cheios e a população um em cima do outro, um problema de saúde pública. Então, não adianta a gente apertar de um lado e soltar do outro. E não adianta a população estar ali um em cima do outro, que aí é um problema de saúde pública. Então, por isso que a Câmara entrou pesado, com aporte, liberando 130 milhões para melhorar a qualidade de serviço, o aumento de número de ônibus e também o BRT Seguro para melhorar a rentabilidade e a qualidade do serviço. É o que a gente pode fazer. No mais, é o executivo que precisa fazer acontecer. E a gente é cobrar e fiscalizar. O Matheus está perguntando sobre essa verba, né? Esses 130 milhões, como está sendo essa fiscalização? Se você tem fiscalizado. E já vou emendar com o Daniel K, que está perguntando aqui se você tem alguma proposta sobre o modelo das estações, porque ele fala que é meio óbvio que fica complicado manter essas portas de vidro, né? Que é um alvo fácil para depredação. Perfeito. Vamos lá. Primeiro dizer que a questão do vidro, vamos logo falar para essa questão. As estações, elas foram desenhadas com um modelo de valores que foge um pouco da realidade do Rio de Janeiro. Foi no momento que tínhamos recursos e, infelizmente, essas estações foi um custo muito alto. Isso foi um erro, foi um equívoco. Um equívoco não digo, mas um erro mesmo. E hoje não se sustenta. Então, não adianta hoje a gente querer mudar tudo que já está feito, porque a gente vai criar mais despesas. O que a gente precisa nesse momento é reformar as estações, que também esse valor que a gente aportou para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro é justamente para a reforma de 46 estações e o BRT Seguro para justamente não ter essa depredação, esse vandalismo. Então, nesse momento, não tem como a gente mudar uma roda que já foi feita lá atrás e o que a gente pode é o BRT Seguro para evitar depredação, vandalismo e a reforma das estações e fazer a manutenção. Quando não se tem manutenção, não se tem segurança, é a síndrome como é que é? A síndrome da vidraça quebrada, né? A pessoa, quando entra, antigamente, quando a gente tinha um sistema de trem sucateado, a pessoa entrava no trem, ela fazia uma bagunça, quebrava, e aí ela descia, entrava no metrô, o metrô todo arrumadinho, ar-condicionado, a pessoa era outra postura. Então, quando se tem um sistema arrumadinho, com segurança, a pessoa mesmo, com certeza absoluta, até a pessoa que quer lá para cometer atos de vandalismo, ela mesma se coloca na postura. Então, a gente precisa levar condições para a população, que a população possa enxergar cada vez mais que aquilo ali é um bem, é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, e quando se tem segurança para coibir, a questão muda de perfil. Então, isso é uma questão que eu não enxergo nesse momento mudar ali, porque é uma questão que já está feita e o que precisa é de segurança e de manutenção. A outra questão, desculpa que eu estou perdendo o cabelo e a memória também. Era sobre a fiscalização desses 130 milhões. Primeiro, também é bacana dizer que nós colocamos uma emenda também nesse aporte de 130 milhões para ter transparência. Então, semanalmente, nós temos um balancete de tudo que está sendo gasto, tudo que está sendo investido. Isso é com lupa para que esse dinheiro que é da população, até porque é o seguinte, Larissa e Vanessa, só para saber, esse dinheiro, quem tinha que estar pagando era o consórcio BRT. Então, é o seguinte, não adianta, não, é o consórcio que tem que pagar a BRT.
e a população desassistida, o sistema para, não adianta. Então teve que ter esse aporte. Mas esse aporte é com lupa e depois nós vamos cobrar da concessionária também BRT. Mas não adianta, a responsabilidade é da concessionária e o sistema para, então desassiste a população, deixa a população na mão, população que já não aguenta mais sofrer, então está sendo com lupa das estações, o valor que está sendo para as estações, o débito do passado, o que é, o que não é, a questão do BRT Seguro, isso é uma lupa que semanalmente a gente passa e cobra. E temos reuniões também de 15 em 15 dias, justamente para poder cobrar o que a gente está vendo, o que a nossa lupa. E é super importante isso. Pode ter certeza, a população da cidade do Rio de Janeiro, que a Câmara não fez o aporte. A Câmara está acompanhando. E eu, como vice-presidente da Comissão de Transporte, estou olhando isso quase que diariamente com a nossa equipe do gabinete. Um outro assunto que também é bastante falado e de muito interesse da população carioca é em relação aos pedágios. A gente está aí nessa questão do pedágio da linha amarela há um bom tempo e também tem o pedágio da Transolímpica, que são dois assuntos que você fala com bastante frequência. A questão da Transolímpica, inclusive, você chegou a entrar com uma ação judicial, tentando, a princípio, tirar o pedágio e agora diminuir, né? E a linha amarela, a gente está com esse impasse, que agora está menor o valor, mas não está decidida essa situação como um todo. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas qual é a diferença entre esses dois pedágios, qual é o mecanismo e quais são as suas ações nesse sentido, tanto para o pedágio da linha amarela quanto da Transolímpica. Excelente, excelente. Vamos lá. Primeiro, vamos falar da linha amarela. A linha amarela tivemos CPI, tivemos solicitações para o Tribunal de Contas do município, controladoria, o que foi unanimidade. Superfaturamento, né, obras superfaturadas, aditivo de contratos sem ter embasamento legal. Essa conta da linha amarela já foi paga pela população da cidade do Rio de Janeiro. Isso foi constatado. Isso já é fato. Uma questão que nós já chegamos, todos chegaram a essa conclusão. E aí, no que resultou, fizemos uma lei de encampação, né? Encampação do pedágio da linha amarela, conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara, vencemos esse passo. E aí conseguimos acabar com o pedágio da linha amarela. Foi suspenso o pedágio da linha amarela. Porém, esse ano, o STF, através do ministro Luiz Fux, teve um entendimento de uma ação da Lanza e estava para voltar, liberou para voltar o pedágio da linha amarela. Ali nós fizemos um movimento e conseguimos que não voltasse o pedágio da linha amarela, aquele assalto à população diariamente. Porém, no entendimento do ministro Luiz Fux, fez uma questão justamente para ver se chegava a um acordo, uma audiência de conciliação entre prefeitura e Lanza, e não chegou a um acordo. E o ministro, por último, sugeriu um pedágio de R$ 4,00 de ida, R$ 4,00 de volta, o que foi aceito pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e pela Lanza. A Prefeitura, inicialmente, sugeriu um pedágio de R$ 3,00, o que a Lanza não aceitou. Quem a Lanza é hoje para não aceitar um pedágio de R$ 3,00, que essa conta já foi paga pela população. O que a gente tem hoje, depois dessa luta toda, que foi uma novela, e que eu esperava que hoje nós já estivéssemos falando de uma questão que já está consolidada e a gente só olhar para a Transolímpica, o que se tem hoje é justamente uma auditoria que foi definida pelo STF, que o ministro nomeou um auditor justamente para nesses 90 dias, que nós já temos 60 dias nesse momento, para justamente fazer o levantamento do que o TCM já constatou, do que a controladoria já constatou, e aí sim, ele determinar um valor justo para o pedágio da linha amarela. E aí eu queria dizer bem claro, para a gente encerrar essa questão de linha amarela, já ficou constatada que essa conta já foi paga. Na verdade, a Lanza teria que devolver dinheiro para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, o STF definiu que a Lanza vai continuar e estão fazendo uma auditoria para ver o valor justo. O valor justo
na minha opinião, desde o primeiro dia, é 4,30, sentido único, como é na Ponte Rio-Niterói. Dá para fazer a manutenção, dá para manter os empregos de todos os profissionais que estão trabalhando na linha amarela e dá também para a empresa ter rentabilidade. Mas, infelizmente, esse entendimento não é o que está sendo do STF. Eu espero que o STF reveja essa posição e essa auditoria mostre, mais uma vez, que a linha amarela ela é do Rio, nós já pagamos essa conta e o que tem que pagar, no máximo, é 4,30, sentido único. Linha amarela, esse é o nosso posicionamento, é isso que a gente vem cobrando, é isso que a gente vem levantando e nós não vamos parar um minuto de trabalhar até finalizar essa auditoria e que o STF defina um valor justo. O nosso querido Fux, que ele, como carioca, possa ter as bênçãos de Deus, os direcionamentos de Deus e que ele possa ouvir a voz de Deus pelo Rio de Janeiro para fazer uma forma justa que atenda a população. A questão da Transolímpica, o valor da Transolímpica, ele foi baseado nos valores justamente da linha amarela. Se nós já temos hoje uma linha amarela a R$ 4,00, não é justo termos hoje uma Transolímpica a R$ 7,80. Então, é um assalto diário à população da cidade do Rio de Janeiro, uma Transolímpica a R$ 7,80, dentro da cidade do Rio de Janeiro, uma vergonha, com aditivos também desnecessários, com superfaturamentos. Então, o que eu espero também, demos entrada no Ministério Público da mesma forma que foi na linha amarela, tivemos uma audiência com a promotora do Ministério Público na semana retrasada, levamos mais números para ela, com dados, com tudo que já foi levantado pelo TCM. Pedimos também mais elementos, mais dados do TCM. Esperamos ter isso na semana que vem para juntar ao processo no Ministério Público. E o que a gente espera é que seja feito na Transolímpica o que foi feito na linha amarela. Baixar o pedágio urgente para R$ 4,00 e que seja feita uma auditoria. E aí, com números e elementos que nós já abastecemos o Ministério Público, que nós possamos ter um valor justo também na Transolímpica. E aproveitar aqui a grande audiência do Diário do Rio, o alcance do Diário do Rio nas notas, nas questões que são diárias do Diário do Rio, o seguinte: nós estamos clamando para que o Ministério Público possa olhar com carinho e urgente para que possa colocar o mais rápido possível o pedágio da Transolímpica também a R$ 4,00 e que possa fazer uma auditoria para constatar o que nós já apresentamos de dados, de elementos, TCM, controladoria, vamos abastecer mais de informações para que possa fazer uma auditoria e ficar constatado da mesma forma na linha amarela. O carioca não aguenta mais pagar essa conta, não aguenta mais ser assaltado diariamente na Transolímpica também. Eles queriam voltar para 7,80 o pedágio da linha amarela, foi através do nosso movimento, do nosso trabalho, junto com mobilizando toda a sociedade, a imprensa. Então, é por isso que eu chamo a atenção para o Diário do Rio continuar nos ajudando, não só na linha amarela, para que nessa auditoria se constate o que já foi no Tribunal de Contas, na Controladoria, para esse pedágio. Nós precisamos ainda baixar mais esse pedágio, pelo menos no sentido único, e também a gente partir para a Transolímpica. Se foi baseado nos números da linha amarela, ele precisa, no mínimo nesse momento, no máximo nesse momento, ser o valor de R$ 4,00. E com a auditoria confirmar os números que nós já apresentamos. Então, o Rio de Janeiro, o carioca, não aguenta mais ser assaltado diariamente. Chegou a fazer um projeto de lei que gerou uma discussão, gerou um debate, podemos dizer assim, que foi o projeto do passaporte de imunização, né? Eu queria que você falasse sobre a ideia desse projeto, como foi a repercussão, comentasse um pouco sobre isso. Os eventos foram os primeiros a parar e os últimos a voltar na nossa cidade. E a gente sabe o quanto é importante para a economia, para o turismo, para a geração de empregos. E eu fui secretário de eventos e sei muito bem a importância disso para a nossa cidade. E não adianta você fechar os olhos, achar que as coisas não vão acontecer. O que a gente vê hoje na cidade são os eventos acontecendo, os eventos clandestinos. O que a gente quer ali naquele projeto é justamente que tenhamos eventos, sim, mas dentro de protocolo, dentro de um passaporte de imunidade, todos aqueles que tenham já tomado sua vacina,
todo aquele que tenha a sua carteirinha. Isso é super importante. Todos os lugares do mundo a gente já está vendo isso. Porém, infelizmente, nós temos uma politicagem, às vezes, muito barata, que quer tapar os olhos, né? E quer fingir que não está enxergando, que não está acontecendo. E, infelizmente, só valoriza os eventos clandestinos, não dá segurança para a população, não dá segurança para o empresário, não dá segurança para ninguém, todos os profissionais que trabalham nos eventos. Então, infelizmente, não teve ainda o entendimento da sociedade, da imprensa e até de grande parte da Câmara. E a gente espera conseguir aprovar esse projeto no futuro bem próximo, para que nós possamos ter eventos seguros na nossa cidade. Porque o que a gente mais vê aí são eventos clandestinos, sem segurança e valorizando cada vez mais os eventos que não levam segurança para a população. Então, é isso que a gente quer, lógico, dentro da capacidade, dentro dos protocolos, mas que a gente comece a voltar os eventos de forma gradativa para a gente melhorar a geração de empregos, melhorar a economia, melhorar o turismo e levar entretenimento para a população da cidade do Rio de Janeiro. É esse o objetivo do Passaporte Carioca. Queria saber sua opinião a respeito, o que você pensa sobre a realização da Copa América aqui no Rio, e também em relação ao público nos estádios, né? Porque aí, afinal, teria público, inclusive. Vamos lá. Primeiro, eu enxergo como pura hipocrisia não deixar ter a Copa América na cidade do Rio de Janeiro, até porque nós estamos tendo Campeonato Pan-Americano de ginástica olímpica, estamos tendo Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, estamos tendo várias competições, teve competição de remo, que envolveu vários países, então eu acho que isso aí totalmente desnecessário. Eu enxergo que tem que se cumprir os protocolos, isso é que tem que estar preocupado, e menos politicagem. Isso foi uma politicagem rasteira e barata, o que é ruim para a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente coloca a politicagem acima do esporte e acima do bem da população, isso começa a ser ruim para a nossa cidade. Então, como ex-atleta, eu enxergo que esse movimento não foi bacana, foi um movimento de pura hipocrisia, e o que a gente tem que se preocupar é melhorar os protocolos cada vez mais para o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, as competições que estamos tendo na cidade do Rio de Janeiro de MMA, de jiu-jitsu, de tênis, de basquete, de vôlei, e o futebol, como é uma paixão nacional, é o esporte número 1 do Brasil, a gente politizou muito isso da Copa América. Então, vamos lá. Eu acho que isso aí, tenho certeza que isso aí é uma questão que não tinha essa necessidade. Seria bom a gente ter a Copa América no Rio de Janeiro para mostrar que o Rio de Janeiro está sempre pronto e andando na frente na América do Sul. E eu entendo que o Rio de Janeiro estaria pronto, sim, para realizar a competição. A questão do público nos estádios, eu também enxergo que a gente, tendo protocolo, tendo o exemplo, passaporte é justamente para isso, que a gente possa começar, vamos lá, 10%, 20% do público, não sei. Aí é uma questão de protocolo, vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, todos sentarem à mesa e parar de hipocrisia, porque o que a gente vê hoje são eventos. A gente vai num circo, a gente vê o público todo lá no circo, e às vezes nem se cumprir no protocolo. A gente vai num show e a gente vê, às vezes, acima da capacidade, o protocolo não sendo cumprido. A gente vê um BRT lotado, não se cumprindo, o transporte público da nossa cidade. Então, a gente precisa parar de olhar ali, o público não pode de jeito nenhum, e aí politizar, e aí cancelar a Copa América, cancelar campeonatos, e isso é ruim para a cidade, até porque isso leva entretenimento para casa do brasileiro. Eu tenho certeza dos campeonatos cariocas, campeonato brasileiro, e sem contar que a rentabilidade para a cidade, para o país, salário. A gente vê aí jogador de futebol, 90% dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo, Larissa e Vanessa. Então imagina deixar esse povo dentro de casa, trancado em casa sem disputar os campeonatos. A Copa América é uma questão que deu muita mídia. E os outros campeonatos, que às vezes para politizar,
as pessoas não deixam acontecer. Então, isso é uma questão que eu não estou de acordo. Fiz contato ontem com o secretário-geral da CBF, conversamos, registrei a ele o meu pensamento. Acho totalmente desnecessário não ter a Copa América na cidade do Rio de Janeiro. E a questão do público é uma outra questão. Se tiver protocolo, se tiver o cumprimento de regras, 10%, 20% da forma que está sendo feita em outros eventos, eu acho totalmente necessário, acho totalmente viável. E vamos parar de hipocrisia, politizar assuntos que não precisam ser politizados. O que precisa é o esporte, é a economia, é o turismo, é voltar a aquecer a nossa cidade, cumprindo os protocolos, sem hipocrisia, em um lugar clandestino, acontecendo tudo e onde pode se colocar regras e protocolos, tendo uma politização desnecessária e deixando de acontecer o que pode ser importante para a nossa cidade, para o nosso país. O João Henrique está falando aqui sobre os outros países que não aceitaram sediar a competição, está te perguntando sobre isso. E tem uma outra pergunta também do João Henrique, perguntando se as empresas que estão deixando de patrocinar a seleção também estão fazendo politicagem. Em primeiro lugar, dizer que Colômbia e Argentina teve um jogo agora das eliminatórias da Copa do Mundo com público. Então, eles não aceitaram a Copa América, mas jogo das eliminatórias eles aceitaram e com público. Então, isso aí você vê que já é uma questão que não tem cabimento, é uma coisa que não entra na linha de pensamento deles. Então, eu penso, assim, opiniões são opiniões, e eu, como ex-atleta, vereador e presidente da Comissão de Esporte da Câmara Municipal dos Vereadores, com tudo que está acontecendo, eu sou a favor, em vez da gente fechar os olhos e achar que nós vamos ter um mundo ideal, nós temos que acordar e ter um mundo real. O mundo real é que uma pandemia, ela mata. Nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa cidade, no Brasil e no mundo, porém nós temos que acordar para a realidade. E a realidade é o seguinte, é melhor ter eventos com protocolos, com todas as questões de segurança, do que a gente ter os eventos clandestinos. Para se ter uma ideia clara, nós tivemos uma final de um campeonato de várzea na cidade do Rio de Janeiro, onde tiveram 8.000 pessoas, num lugar que não poderia ter 1.000, 2.000 pessoas, uma pessoa em cima da outra, transmitido, a região toda acompanhando. Por quê? Porque se não se tem protocolo e competições oficiais que as pessoas possam ir com medidas de segurança. Então, a gente está fechando os olhos numa questão que está aí, na nossa cara. Então, eu sou a favor, sim, dos eventos com protocolo, com regras de segurança, de maneira que possa atender a população, levar entretenimento para a casa das pessoas e também aquecer, trazer de volta o turismo, a geração de empregos e as questões que estão aí na nossa cara. A pandemia está aí. A gente não pode fugir da pandemia. Em relação aos patrocinadores, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não estou aqui para analisar a questão dos patrocinadores, se estão dando pressão ou não na CBF. Eu sei o que eu estou enxergando, que é o fato. É o fato. Pressão comigo de patrocinador não vale, nem para um lado nem para o outro. O que eu estou falando é da maneira técnica, da maneira como um político. A política ela é boa, mas a politicagem que é ruim, e ela estraga. Então, a gente precisa enxergar de forma real e verdadeira. O que a gente tem hoje é uma questão que está aí na nossa cara, várias competições, vários campeonatos acontecendo, e uma Copa América que chama mais atenção, as pessoas politizando. Essa é a minha visão. Ainda falando sobre essa questão dos esportes, você fala muito também em relação ao legado olímpico, né? A respeito das Olimpíadas de 2016. Queria verificar com você, queria que você explicasse para as pessoas, né, que você tem dito sobre fazer diligências nos locais que sediaram as Olimpíadas em 2016. A gente sabe que tem, né, assim, um abandono de alguns locais, outros não foram totalmente abandonados, mas também não estão sendo tão bem utilizados como se previa
antes das Olimpíadas de 2016. Então, eu queria que você explicasse para a gente a respeito disso, como serão essas diligências, qual é a sua proposta, o que você pretende verificar e, após essas verificações, quais são as medidas que você pretende implementar? Vamos lá. Desde o primeiro dia do nosso mandato, nós começamos esse trabalho de transformar um largado olímpico em legado olímpico. Por que eu digo largado olímpico? Porque a gente constatou foi piscina no Parque Olímpico totalmente abandonada, um parque radical abandonado, não se cumprindo todos os protocolos. A cidade se preparou para uma Olimpíada, mas esqueceu do pós-Olimpíadas, de deixar um legado verdadeiro para a nossa cidade. Então, desde o primeiro dia, a gente cobrou muito, a gente viu algumas questões andarem, como a questão do legado ambiental, a questão do plantio, que isso é muito importante, isso é um ganho para a nossa cidade. Melhorou bastante ali o Parque Radical de Deodoro, o Parque Olímpico, mas a gente precisa estar em cima. O que a gente tem hoje ainda não é um legado para a nossa cidade, então nós precisamos voltar a fazer uma série de diligências, vilas olímpicas, os parques olímpicos, parques de Deodoro. Para você ter uma ideia, se hoje tivéssemos as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, o único local da nossa cidade que está pronto para as Olimpíadas é ali o campo de golfe olímpico na Barra da Tijuca. Ali sim é um legado, ali sim atende a população da cidade do Rio de Janeiro e nós cobramos, até a única questão que não atendi ainda, que nós cobramos, é a questão do legado social, que tinha esse termo para ter projetos sociais, e hoje já tem lá Golf Kit Quero Golf nas escolas municipais para crianças municipais da Escola do Rio de Janeiro, de questões de meio ambiente e de esporte também, que é o golfe, levando para essas crianças de escolas municipais. E a gente vai fazer agora uma série de diligências. Semana que vem o Parque Olímpico, na outra semana o Parque Radical de Deodoro e na outra semana o Complexo Esportivo Miésimo da Silva. E depois da gente consolidar toda essa série de diligências, nós vamos apresentar, doa quem doer, nós vamos cobrar, nós vamos fiscalizar, até entregar um legado olímpico verdadeiro e, de fato, de direito para a população da cidade do Rio de Janeiro. Todos os atletas esperam isso, eles sonham isso, atletas de alto rendimento, as nossas crianças, os nossos jovens. Então, a cidade é uma cidade olímpica, uma cidade que tem a sua vocação no esporte, e o esporte ele é saúde, o esporte ele é turismo, o esporte ele é social, o esporte ele é tudo, e não só para a população da cidade do Rio de Janeiro, como para o Brasil e para o mundo. E até mencionar que nós aprovamos, não podia uma cidade como o Rio de Janeiro não ter uma lei de incentivo ao esporte. Então, nós aprovamos a lei de incentivo ao esporte, esperamos que o prefeito coloque para funcionar essa lei de incentivo, para que possa atender, também colaborar com o legado olímpico, colaborar com os atletas, colaborar com os espaços olímpicos. Uma cidade como o Rio de Janeiro, ela carece de esporte, ela carece. Então, é isso que nós vamos fazer, fazer a série de diligências para que nós possamos entregar, a prefeitura possa entregar um legado. E eu, como ex-atleta, não vou parar um minuto de cobrar isso e de entregar um legado olímpico verdadeiro e de fato para a população da cidade do Rio de Janeiro. Falou sobre isso do incentivo, não sei nem se você já ficou sabendo que foi uma coisa que aconteceu hoje, que foi que a Rio Convention Visitor Bureau assinou um acordo com o Comitê Olímpico para trazer competições nacionais ou internacionais para tentar utilizar esse espaço que foi deixado como legado olímpico, que acabou ficando abandonado. Então, é mais uma atitude de incentivo, né? O que você acha sobre isso? E aí a gente bate direitinho que a gente falou de Copa América. O que adianta a gente fazer esse movimento, incentivar para trazer competições, o esporte para cá, e a gente começar a politizar isso? Então, a gente precisa retomar, e retomando com protocolo, com segurança. Lógico, ninguém aqui... eu perdi minha tia, eu perdi amigos, perdi parentes. Não estou aqui para apoiar loucuras, mas a gente precisa retomar a nossa cidade, precisa retomar as competições, precisa retomar, mas com protocolo, com segurança, e que a cidade precisa começar a voltar ao seu normal.
e a voltar ao seu normal, dentro de protocolo, dentro das capacidades do que é regulamentado, e a gente precisa incentivar isso, e não cortar e politizar. E é muito fácil, é muito simples. Um atleta que está já no seu alto no momento lá em cima da sua carreira, com um lado financeiro muito tranquilo, e falar que não quer a Copa América. Eu quero ver o atleta que precisa, necessita, quer chegar, precisa de índice olímpico, precisa de índice para poder competir, precisa para poder levar o seu sustento para dentro da sua casa, falar que não quer competição. Aí que eu quero ver. Então, a gente precisa analisar isso com muita cautela para não dar margens para outras competições que serão importantes para a nossa cidade. A gente está chegando quase ao final aqui já da entrevista. Vou fazer uma pergunta agora, um tema um pouco mais leve, que é a questão dos polos gastronômicos. Você sempre faz projetos sobre aqueles locais que tem muitos restaurantes, criando realmente os polos gastronômicos. E eu queria que você falasse sobre a importância de incentivar realmente esses empreendedores, que quando a gente fala de polo gastronômico, a gente não está falando da empresa grande, daquela grande marca, a gente está falando do pequeno negócio que realmente precisa desse incentivo, né? Principalmente nesse momento de retomada do comércio da nossa cidade, nós precisamos urgente, cada vez mais, incentivá-los. E o polo gastronômico é justamente para o poder público ter um olhar mais atento para esses polos da nossa cidade, seja em Madureira, seja na Zona Norte, seja na Zona Oeste, seja na Zona Central, seja na Zona Sul da nossa cidade. E é isso que a gente vem cada vez mais tentando, buscando na Câmara Municipal dos Vereadores. Não só eu, mas como todos os vereadores, nós apoiamos sempre isso, que é super importante o poder público ter um olhar para essa região, incentivar essa região, levar os órgãos para lá de forma que possa colaborar, não porque, infelizmente, às vezes o que é sempre muito cobrado pelos comerciantes é que, às vezes, o poder público chega e, em vez de colaborar, e o poder público chega lá, parece que é o inimigo do comerciante. Então, o polo gastronômico é justamente para todos andarem juntos, incentivando esses grandes polos dessas regiões, para que esses comerciantes voltem a ter rentabilidade, voltem a ter levar o seu sustento para dentro de casa, gerar empregos, aquecer a economia e colaborar com o turismo da nossa cidade. Sempre isso que a gente quer. O que a gente quer é que a cidade volte a sorrir, a cidade volte a ter alegria, as pessoas levem o sustento para dentro de casa, gerem empregos, aqueçam o turismo da nossa cidade. A gente precisa disso. O Rio de Janeiro tem uma vocação natural para isso. E se a gente cortar isso, a gente vai. Como é que vai ficar? O que a gente vê hoje é cada vez mais comércio se fechando. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais passar pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Volto a falar, seja da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Central da nossa cidade, ver estabelecimentos fechando. Isso é ruim. Por quê? Porque a gente vê cada vez mais os empresários, comerciantes numa situação ruim, sem gerar empregos. E o turismo, isso é ruim para a nossa cidade. Então, nós precisamos cada vez mais criar polos gastronômicos para que nós possamos reaquecer a economia da nossa cidade. O carioca não aguenta mais sofrer, Larissa e Vanessa. E o que nós podemos fazer como legislativo é cada vez mais cobrar e fiscalizar ações do executivo e nós também criarmos leis como do polo gastronômico, de forma que possa colaborar com a economia da nossa cidade. É o mínimo que nós podemos fazer. Bom, Felipe, vou te agradecer por ter participado, por ter topado falar com a gente. Obrigada pela participação, obrigada a todo mundo que acompanhou, todo mundo que comentou. Infelizmente, a gente não consegue ler os comentários de todo mundo, mas fiz as perguntas, fui encaixando conforme os temas e espero que tenha sido tudo certo e que a gente continue acompanhando, a gente continue vendo esses processos, por exemplo, do BRT, a gente continue acompanhando e vendo os resultados, né? Larissa e Vanessa, eu que quero agradecer o carisma de vocês, o trabalho de vocês, né? Isso é super importante. As mulheres, eu tenho uma esposa e 2 filhas. Tenho mulheres no meu gabinete, então as mulheres elas estão cada vez mais revolucionando o Rio, o Brasil e o mundo. E vocês fazem a diferença. Então, que vocês, Larissa e Vanessa, continuem fazendo a diferença aí no Diário do Rio, colaborando com a nossa cidade. Eu conto
com vocês nessa luta aí pelo nosso Rio de Janeiro. E vocês também podem contar com o meu trabalho, podem ter certeza que o nosso mandato é participativo, com lisura, com transparência. Eu vim para a política para servir, sou um servidor público, eu amo servir a minha cidade, eu me sinto um atleta servindo a minha cidade. Apesar de já estar cascudo, carequinha, mas eu ainda me considero um atleta servindo a minha cidade. E assim eu vou continuar. E eu agradeço a vocês, conto com vocês nessa luta. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês, porque sem o suporte de vocês, a gente não consegue andar. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. Desculpe aí a nossa internet aí. E o ao vivo é assim mesmo. Agradeço a vocês, contem sempre comigo. O que puder colaborar, eu conto com vocês. E vocês podem ter certeza que a gente não vai parar um minuto, tá legal? Muito obrigado aí, que Deus abençoe vocês.